Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje quero falar assim com vocês sobre um volante que está tendo muito destaque na categoria de base da Raposa. E eu acho que, pelo menos na minha opinião, deveria ter mais espaço na equipe de cima, tá? Quero falar também com vocês sobre essa possibilidade do Supermercados BH deixar o Master do Cruzeiro. Quem seria o outro interessado? Como que está sendo essas especulações? Eu quero falar aqui com vocês. Quero falar também sobre o caso envolvendo o Bruno Henrique, onde o Cruzeiro deixou de ter um percentual do atleta e também deu muita besteira, no caso há 10 anos, quando o Cruzeiro contratava o jogador após uma boa disputa da Copa Itatiaia. Eu quero aqui falar com vocês, além também para terminar esse vídeo, sobre o volante Ederson, que tem algumas propostas e rumores de um time italiano e quanto que o Cruzeiro ficaria com o jogador, mesmo na possibilidade de não ter mantido nenhum percentual de direitos econômicos, que possivelmente foi o que o Cruzeiro fez, que eu quero aqui comentar nesse vídeo com vocês. Mas só antes de começarmos, aproveite para deixar seu like, também se inscrever no canal. Estamos quase chegando nessa marca aí de 32 mil inscritos, então assim, conto com a ajuda de todos vocês. O salve de hoje, como de costume, vai para duas pessoas que comentou no meu vídeo de hoje mais cedo, tá? O primeiro, no caso, vai para o Fernando Ferreira, que foi o primeiro a comentar. Valeu demais, Fernando. Um salve para você. E o segundo para o João Vitor Marcos. Valeu demais também, João. Um abraço. Então, caso você queira aparecer aqui no meu próximo vídeo, aproveite para deixar aqui embaixo nos comentários o seu nome, de onde você é, que tem grandes chances de você também aparecer aqui no canal. Então vamos assim para as notícias. Bom, quero começar esse vídeo falando sobre o Eduardo Ageu, volante muito bom da categoria de base do Cruzeiro, que fez uma excelente campanha na Copa São Paulo e pelo menos agora que eu estou gravando esse vídeo, tá? Ele ainda não teve suas primeiras oportunidades na equipe com o Paulo Pesolano. Pelo menos tem treinado na equipe principal, é um dos jogadores que deve receber alguma chance no decorrer do campeonato e eu acho mais do que justo. Tanto que na Copa São Paulo desse ano, ele já fez um total 6 partidas, na participação do Cruzeiro, mesmo sendo um meia central, fez 2 gols e uma assistência. Ano passado também, em 2021, foi o grande craque do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, foi o grande destaque, ao menos na minha opinião, fez 26 jogos com 9 gols marcados e outras 3 assistências de acordo com o Transfer Market, e esses gols e jogos todos eu tirei lá do site O Gol. Enfim, o Ageu, que no caso até foi especulado em alguns outros times do futebol brasileiro, como por exemplo no São Paulo, ele foi especulado no São Paulo lá para meados de julho de 2021 e pelo menos o Cruzeiro conseguiu renovar o vínculo dele até dezembro de 2023, que foi um vínculo bem curto, mas parecia que ambas as partes tinham várias divergências em questão de duração de contrato, cláusula e também em relação ao valor do salário do jogador, mas pelo menos o Cruzeiro chegou a um acordo com o atleta. Vale lembrar que o Eduardo, mesmo no caso já estando muito tempo na base do Cruzeiro, desde meados de 2017, quando ele jogava pela equipe sub-16, sub-17, o Cruzeiro no caso ainda pode utilizar ele no sub-20, agora para 2022, é um jogador que tem no caso 19 anos de idade, mas assim, a partir do momento que ele fizer 20, o Cruzeiro não vai mais poder usar, então a expectativa que ele vai completar antes do meio do ano, então a expectativa é de que ele realmente tenha e comece a já treinar na equipe principal para posteriormente ter mais oportunidades. Eu quero que você deixe aqui nos comentários se você concorda comigo, discorda, se você conhecia essa boa fase do volante Eduardo Ageu. Mas o assunto nesse vídeo que eu quero falar com vocês é sobre o Ederson, ele que no caso está sendo especulado em alguns times do futebol italiano, que no caso é uma equipe chamada Salernitana da Itália, equipe que atualmente está sendo rebaixado para a segunda divisão, mas falta um pouco mais do que 14 partidas e é justamente o interesse desse time em contar com o Ederson para a reta final da temporada. Enfim, de acordo com o Nicola e o André Curi, que é o empresário do jogador, no caso o Corinthians ouviu da equipe italiana que eles teriam interesse em gastar 7 milhões e meio de euros, que no caso dá 46 milhões e meio de reais para levar o Ederson lá para a equipe, mas apenas 50% seria à vista, disso que interfere bastante para o Cruzeiro, porque seria 50% dos direitos econômicos à vista, e se a equipe permanecesse na primeira divisão do futebol italiano, que eu acho bem difícil disso acontecer, a equipe iria comprar os outros 50% por mais 23 milhões e meio de reais. Enfim, o Corinthians que não teve muito interesse nessa ideia, porque teria que ficar contando com a sorte da equipe permanecer na primeira divisão, independentemente se o Ederson for bem ou não. Às vezes ele vende por apenas 23 milhões de reais, os 50%, a equipe cai, o Ederson perde destaque, o Corinthians perdeu a oportunidade de fazer um dinheiro com o jogador e também, no caso, mantendo 50% ainda do atleta. E supondo que o Cruzeiro não tenha mantido nenhum percentual, que eu acho que foi isso que aconteceu,
o André Cury, vale lembrar, era empresário do Ederson e do David quando eles rescindiram com o Cruzeiro no início de 2020. O David foi vendido para o Internacional, o Cruzeiro não pegou absolutamente nada, porque não manteve nenhum percentual por conta de dívidas com o jogador e com o empresário, e nem com o mecanismo de solidariedade, porque o David chegou já com 23 anos. Então, com o Ederson, tenho certeza que o Cruzeiro deve ter feito essa mesma besteira de não ter mantido um percentual. Mas a grande questão é que o Ederson completou o seu 18º e o 19º aniversário aqui no Cruzeiro, vindo do Desportivo Brasil, e assim, isso garantiria no mínimo algo próximo de 1% da negociação total. Então, vamos supor que ele seja vendido aí por 7,5 milhões de euros, que dá 46 milhões e meio de reais. O Cruzeiro ficaria com algo ali de 475 mil reais pela venda do Ederson, sem fazer absolutamente nada. Isso que poderia ser até importante para o token do Cruzeiro, o token que é atrelado, tem um token da Raposa ao momento de time de futebol, e o outro que é no caso somente dos crias da Toca, onde jogadores com passagem na categoria de base, sempre que o Cruzeiro recebe esse valor da FIFA, passa algo próximo de 60% a quem tem no caso os tokens do clube, e sem dúvidas dá uma valorizada bem interessante. Enfim, vamos aguardar aí para ver qual que vai ser o futuro do Ederson. Se não arrumar nenhum time para ser negociado agora nessa primeira janela, ele ainda deve continuar no Fortaleza, onde vai disputar a Libertadores. Enfim, vamos aguardar aí. Prometo deixar vocês atualizados sobre um dinheiro que pode chegar ao Cruzeiro nessa venda do Ederson. E o penúltimo assunto desse vídeo é a respeito do Bruno Henrique, onde a Rádio Itatiaia trouxe uma matéria bem interessante, no caso a respeito do jogador, que um pouco mais do que 10 anos atrás, lá em 2012, ele se sagrava campeão da Copa Itatiaia, no caso dessa competição que aconteceu agora em 2022 e ocorreu a final há um pouco mais do que uma semana, tá? Enfim, essa final que inclusive teve o Bruno Henrique presente. Já tem umas 2 edições que o Bruno Henrique aparece nesse torneio, que foi uma das grandes revelações dessa categoria. No caso, ele que surgiu muito bem há 10 anos atrás, quando ele tinha seus 21 anos de idade, onde ele foi campeão pela equipe e, no caso, assinou um contrato com o Cruzeiro, mas esse contrato, o Cruzeiro contou apenas com meia temporada com ele e emprestou primeiramente para o Uberlândia. O Uberlândia, naquele ano de 2012, jogou apenas uma partida, o Bruno Henrique, e em 2013 ele continuou por lá, mas acabou, no caso, rescindindo o contrato com o Cruzeiro. Depois que ele foi começar a ter chances no Uberlândia, no início de 2014, 5 jogos, 5 gols, foi para o Itumbiara, onde disputou o estadual, com 12 partidas, 7 gols marcados, antes de chegar ao Goiás em 2015, onde fez 57 jogos, jogando Série A, e 12 gols marcados, 7 assistências. Aí depois foi para o futebol alemão, 2 temporadas, Santos e Flamengo, onde está há 3 anos muito bem. E a grande questão é que o Cruzeiro até mesmo deixou de ganhar um percentual dessas vendas dele, por exemplo, do Goiás para o Wolfsburg da Alemanha, lá em 2015, porque simplesmente ele não completou o seu 22º aniversário aqui no Cruzeiro, porque naquela ocasião o Cruzeiro rescindiu o contrato dele antes dele completar esse aniversário. Olha que interessante, né? E ruim, né, para o Cruzeiro, porque se tivesse mantido esse contrato com ele emprestado ainda para o Uberlândia na temporada de 2013, por exemplo, o Cruzeiro ficaria com algo próximo de 0,5% de qualquer negociação que ele teve nesses últimos anos. Ida para a Alemanha, no caso ele indo para o Santos e depois rescindindo, saindo do Santos e indo para o Flamengo lá na temporada de 2019. Enfim, uma curiosidade, jogador que hoje tem seus 31 anos de idade e nem chegou a vestir a camisa do Cruzeiro, tá? Tanto que você pesquisar você nem acha ele com a camisa, sei lá, de treino, algo nesse sentido, até porque ele foi contratado como uma aposta e repassado já de empréstimo para o Uberlândia há 10 anos atrás, lá em 2012. E o último assunto desse vídeo é a respeito assim, do patrocínio Master do Cruzeiro, onde nessa última semana surgiu alguns boatos, por exemplo, do Alexandre Birman, que ele no caso iria ocupar a empresa da Arezzo, né, no caso, o patrocínio Master do Cruzeiro a partir de 2022. Enfim, notícia que não tivemos mais atualizações sobre esse caso, tá? E que a possibilidade disso acontecer é baixíssima, como eu já tinha informado para vocês desde o início, quando essa especulação foi ventilada. Enfim, teria uma possibilidade, por exemplo, de se imaginar a Arezzo patrocinando o clube. Isso eu acho que vai acontecer, alguma ação entre o Cruzeiro e a Arezzo, porque o Alexandre Birman, desde quando o Ronaldo comprou o clube, lá em 18 de dezembro, ele já deixou claro que tinha interesse dessa aproximação entre Cruzeiro e a Arezzo para os próximos meses e principalmente tem um patrimônio próximo pessoal dele de 2 bilhões de reais, isso lá em 2018,
e a Arezzo também já está batendo na casa dos 5 bilhões e meio a 6 bilhões de reais de valor de mercado. Empresa no caso de sapato, de bolsa, que dá para imaginar ainda tem algumas vagas disponíveis no Cruzeiro, como por exemplo abaixo da PixBet. Possivelmente o Cruzeiro deve ter um novo patrocínio, e por exemplo aqui ainda na manga ainda está a PixBet. Quem sabe seja apenas para o campeonato estadual, já que pagou bem mais. A PixBet está atrás e também aqui dos lados. Quem sabe foi um contrato ali curto nessas duas áreas, apenas para o estadual. Então vamos ver como que vai ser nesse sentido. Porque imaginar o Pedro Lourenço tirando o patrocínio master do Cruzeiro, eu acho bem difícil, tá? Até porque ele já adiantou em outubro desse ano o patrocínio master para 2022, que naquela ocasião foi um valor, de acordo com o Globoesporte.com, superior ali a 8 milhões e meio. Vou tentar depois apurar quanto que os supermercados BH tem pago por ano, mas acho bem difícil isso acontecer, tá? Até naquela época, na semana passada, quando surgiu essa notícia, falavam que os supermercados BH iria para as costas ou algo nesse sentido. Acho bem difícil, mesmo se propusesse para o Pedro Lourenço, acho que ele pagaria mais para continuar sendo o master do clube ou algo nesse sentido, do que sair e colocar a Arezzo no lugar, até porque ainda tem vaga atrás, que seria interessante também para a empresa do Alexandre Birman, né? Enfim, quero que você deixe aqui nos comentários o que você acha dessa história. Estou curioso para saber a opinião de vocês. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E aqui na tela final agora eu vou deixar duas sugestões de vídeo para vocês. Meus dois últimos vídeos que eu vou deixar aqui aparecendo agora, vai lá dar uma olhada, tenho certeza que você vai gostar. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!